Salve, salve meus queridos, professor Red na área, e hoje a aula é de reflexão total. Bora lá! Vamos observar como é que isso se apresenta no nosso cotidiano. Em primeiro lugar, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma fonte de luz que está dentro da água. Quando essa fonte de luz emite raios de luz que formam 0 grau com a normal, eles atravessam da água para o ar sem desvio. Foi isso que a gente viu na nossa aula de refração. Se você não viu essa aula ainda, o link vai estar lá na descrição. Clica nessa aula porque ela é pré-requisito para essa daqui, beleza? Bom, aqui no segundo caso eu tenho um certo ângulo e quando a gente vê que o raio está atravessando para o ar, esse ângulo aumenta. Faz sentido isso? Faz todo sentido, né? Porque o ar ele é menos refringente do que a água, então a luz está indo para o meio mais fácil, ela vai se afastar. Aqui aumentei um pouco mais o ângulo, ela se afasta mais ainda. E aqui eu tenho um negócio louco, olha só isso aqui. A luz vem pela água, incide na superfície de separação entre o ar e a água, mas não refrata, ela reflete totalmente. Caraca, o que está acontecendo, mano? Isso aqui é a mesma coisa que acontece naqueles abajures lindos e maravilhosos que você compra no Lojão do 10. Você nota que tem uma única fonte de luz e que essa luz ela meio que é conduzida por cada um desses cabinhos aqui. O que está acontecendo aqui? Bom, se você quiser fazer esse experimento em casa, você pode encher uma garrafa PET de água, fazer um buraco nela aqui embaixo e enquanto a água cai, você joga um laser por trás. Inclusive a gente tem um videozinho no YouTube da Physics Girl fazendo exatamente esse experimento aqui. Você vai ver que a luz vai ser conduzida pelo jato da água. O que está acontecendo? Em todas essas situações o que está acontecendo é a reflexão total. É a mesma coisa que justifica o porquê que você consegue ver tão nitidamente o fundo da água aqui quando você está perto da margem, mas do outro lado você não consegue ver o que tem debaixo da água. Você já reparou nisso? Olha só, você olha lá para o outro lado da margem, o que você vê? Reflexos na água, você não consegue ver o que tem dentro da água. Bom, mesma ideia, reflexão total. Vamos estudar esse fenômeno da natureza então juntos. Aqui eu tenho um esquemático da primeira figura do primeiro slide. Olha só, uma fonte luminosa, diversos raios de luz saindo a partir dela. Esse primeiro chega com o ângulo de incidência igual a 0 e o ângulo de refração é igual a 0, passa sem desvio. Esse segundo aqui chega com ângulo de incidência igual a 20 graus. Se você fizer os cálculos, considerando que a água tem índice de refração 1,33 e o ar aproximadamente 1, você vai notar que o ângulo de refração vai ser 27 graus. Então está rolando aqui um afastamento normal, né? Tem que se afastar indo da água para o ar. Quando o ângulo de incidência aumenta para 30, o de refração aumenta para 42. Quando o de incidência aumenta para 40, o de refração aumenta para 59. E aqui nós temos um ângulo muito legal. Esse ângulo chamado de ângulo crítico ou ângulo limite, ele é o ângulo de incidência para o qual o ângulo de refração é igual a 90 graus. É o que a gente chama de raio rasante. Ele vai sair rasante ao dióptro e vai estar naquele limite máximo. O que você está reparando aqui? Conforme eu aumento o ângulo de incidência, eu aumento o ângulo de refração. Se eu aumentar ainda mais o ângulo de incidência, suponha que você chegue a um ângulo de 60 graus. Bom, então o ângulo de refração deveria aumentar ainda mais. Só que se ele aumentar ainda mais, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a água. É exatamente isso que acontece. Ele volta para a água. Só que quando ele volta obedecendo às leis da reflexão. Então, se ele incidiu com 60 graus, ele retorna com 60 graus. E o nome desse fenômeno é a reflexão total. Eu não tenho a refração desse raio luminoso. Esse raio luminoso incide no dióptro e reflete totalmente, ficando confinado na água. Quais são as condições para que haja reflexão total? A primeira é que eu tenho que estar indo do meio mais difícil para o meio mais fácil, como é o caso do exemplo anterior. Eu estava na água, cujo índice de refração era 1,33, e estava indo para o ar, cujo índice de refração é 1. O segundo requisito
é que o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Se eu cumpro essas duas condições, eu não tenho refração, eu tenho reflexão total, que é o último estágio da miragem. A miragem acontece a mesma coisa. Eu vou sofrendo sucessivas refrações até que chega num ponto em que eu tenho reflexão total. E aí você tem a impressão de estar vendo um reflexo na superfície do asfalto ou na superfície da areia. Esse ângulo limite ele pode ser calculado. O seno dele é igual à razão entre o menor índice de refração, entre os dois, dividido pelo maior índice de refração entre os dois do dióptro. Então você pega o índice de refração menor, divide pelo maior e tem ali o seno do ângulo limite. Uma dica que eu quero deixar com vocês aqui no final desse vídeo é para a fibra ótica. A fibra ótica ela seria mais ou menos isso daqui. Seria um raio de luz que fica confinado dentro dessa fibra e transmite informação por meio dessa fibra. Obviamente que isso aqui não é uma fibra ótica, isso aqui é só uma ilustração. Mas o que eu quero dar dica para você é que toda vez que aparecer fibra ótica em alguma questão, você levante as duas sobrancelhas, as duas orelhas, porque provavelmente essa questão está contextualizando reflexão total. Beleza, galera? A aula de hoje era isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.